Em todos os momentos que o clube enfrenta, seja bons ou ruins, o torcedor nunca pode abandonar. E a gente conta com o torcedor nesse jogo. O torcedor é um fator determinante pra gente que tá ali dentro do campo, né? Bom dia, Gabriel. Bom dia pelas palavras. Esse reconhecimento é importante e é difícil acontecer aqui na Paraíba. Cara, a gente não vai mudar muito aquilo que nos favorece sermos essencialmente uma equipe ofensiva no momento que a gente precisa jogar mais ofensivamente, mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós também fomos assim, jogar assim lá em Craque. A gente não muda a nossa postura dentro e fora de casa. E nos primeiros 20 minutos funcionou bem, controlamos o jogo e iniciamos o jogo vencendo. Só que o Craque é uma equipe muito perigosa, principalmente nas transições. Acho que a gente vai precisar fazer ajustes, mas eu me sinto confortável em ter que jogar de forma ofensiva. Eu acho que nós nos sentimos melhores assim, em casa, com o apoio da torcida, isso nos torna ainda mais fortes. Mas principalmente porque os números representam, nos dão uma confiança muito grande que a gente pode reverter aqui o placar, porque tirando o jogo contra a Jacuipense, que foi um jogo em que nós já tínhamos ali um resultado razoavelmente controlado, nós fizemos gol em todos os jogos jogando em casa, né? Isso nos dá uma confiança grande. Eu acho que jogos desse nível, quando a gente precisa ser ofensivo, ser criativos, nos desafia mais, e como treinador eu me sinto bem com esse desafio, né? E espero que a gente consiga ter um desempenho satisfatório. Nós certamente estaremos ainda mais ofensivos do que fomos em todos os outros jogos. A estratégia é tentar vencer no tempo normal, mas nós sempre, independente de ser uma semana com jogo eliminatório, sempre teremos o hábito de trabalhar a questão das penalidades, até para que a gente possa definir os batedores quando ela acontece no tempo normal. Mas a gente tem também se preocupado com isso, tem enfatizado um pouco mais o treinamento nesse aspecto, para que a gente possa tomar uma melhor decisão, inclusive estrategicamente, lidar com essas escolhas dos atletas que vão a campo, quem vai entrar depois, a depender da possibilidade do jogo ir para pênalti. Satisfação, Bob. Números interessantes. A gente tem que... Eu queria ter o melhor ataque e a melhor defesa, mas nem sempre é possível ter tudo. E a gente tem que escolher as nossas dores, eu sempre digo isso. Eu escolho ser uma equipe ofensiva e o nosso saldo ele é positivo, né? Eu acho que nós fizemos 22 gols e sofremos 17. É algo desse tipo. Então nós temos um saldo positivo, claro, que acho que nós pecamos de forma muito forte em alguns jogos. Desses 17 gols aí, eu acho que pelo menos uns 7 eram facilmente evitáveis e nós cometemos erros graves que fizeram com que nós tomássemos os gols, inclusive no último jogo, né? É importante que se diga isso. Mas eu prefiro focar naquilo que a gente tem de positivo, que é o ataque. Claro que nem sempre vai funcionar, mas para o nosso objetivo nós precisamos fazer 2 gols para classificar direto, ou fazer um gol e não tomar nenhum para irmos para os pênaltis, né? É um jogo que a nossa defesa vai ter que estar num nível de consistência mais alto, porque não tomar gol é importantíssimo, fundamental, era nosso objetivo lá em Catalão. Mas o foco vai ser sermos o mais efetivo possível, justamente por sermos o mais ofensivo possível. Então eu vou direcionar as energias para isso, sem deixar de ser vigilantes no sistema defensivo, mas buscarmos o gol, buscarmos usar o nosso ataque, que é a nossa principal arma, como nossa melhor defesa. Olha, antecipar eu não posso nada, sabe? Eu até sou mais livre, às vezes eu venho aqui na coletiva, falo muito, mas em quem tem informação domina o mundo, né? E nesse jogo especificamente eu vou segurar a escalação, se possível até 10 minutos antes do jogo ali, e não vou liberar. É provável que nós tenhamos mudanças, inclusive em função de lesões que a gente está lidando aí, esperando a recuperação de alguns atletas, mas a escalação não vou revelar assim, mas provavelmente sim, nós teremos algumas mudanças. Algumas opcionais, outras por questão de lesão. Bob, eu não acredito que o Craque vai iniciar o jogo muito defensivo não, porque eles vivenciaram um cenário parecido na última eliminatória contra o Tombense, em que eles venceram o primeiro jogo em casa também, 1-0, e empataram fora, mas no jogo eles não foram uma equipe só defensiva, né? Eles mantiveram o mesmo padrão que eles mantêm em casa. Claro, na reta
final, sim, um pouco mais defensiva, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as transições dele. O treinador, o Ângelo, é extremamente inteligente, é um treinador que já tem acesso recente, inclusive, então com certeza não vai vir aqui só para ficar se defendendo. A gente vai precisar lidar com isso e tentar sobrepor nossa estratégia àquilo que eles fizerem, porque nós precisamos estar mais próximos do gol a maior parte do tempo do jogo. Bom dia. Então, acho que é um jogo diferente da semana passada, né, da fase anterior. Acho que a gente está totalmente focado, né, mentalizando o jogo, sabemos da importância e o peso que o jogo tem. Então, é um jogo que eu considero, para mim, na minha vida pessoal, uma sobrevivência. Então, a gente está todo mundo junto, conectado, entendeu? Juntamente com a comissão. O 13, né? O 13 está conectado com esse jogo. Então, a gente está trabalhando da melhor maneira possível. Temos 3 dias ainda de trabalho até o dia do jogo. A gente está ajustando o máximo possível em todas as áreas do campo ali para a gente estar bem direcionado a fazer o resultado domingo, né? Sabemos da importância e vamos jogar para vencer. Bom, pergunta importante. O torcedor é fundamental. Em todos os momentos que o clube enfrenta, seja bons ou ruins, o torcedor nunca pode abandonar. E a gente conta com o torcedor nesse jogo. O torcedor é um fator determinante pra gente que tá ali dentro do campo, né? É o 12º jogador que a gente comenta. Ele, às vezes, ele que coloca, às vezes, fogo no jogo, né? Quando o time tá jogando pra frente, ainda ele coloca mais fogo no jogo. Então, a gente conta com o torcedor, espera o Amigão lotado, espera aquela festa maravilhosa que foi o jogo contra a Jacuipense. Então, a gente conta com eles e esperamos ter a casa cheia para ainda mais nos ajudar a buscar o resultado da partida que a gente precisa para passar de fase. Satisfação, Bob. Então, a parte mental, desde quando acabou o jogo lá, na minha parte, junto com os jogadores, a gente já direcionou o foco totalmente pro próximo jogo. Sabemos das totais condições que a gente tem de reverter o placar, né? Como você falou, a gente já está no prejuízo, mas juntamente com a comissão, a gente está fazendo uma estratégia muito boa para o jogo. Acredito que, juntamente com os jogadores, a gente está trabalhando essa parte mental, a parte técnica, a parte tática ali para ajustar e não cometer erro. Esse jogo não pode ter erro, entendeu? Não pode. Então a gente está totalmente focado, direcionado para a partida, sabemos dos resultados que a gente precisa fazer. Claro, como o professor falou, com vigilância, né? O time do Crack tem ali bons jogadores também, treinador experiente, com acesso. Então a gente vai totalmente ligado, concentrado 100% na partida pra gente avançar de fase, se Deus quiser. Cara, me deixa muito feliz. Eu, como alguém que sou um treinador em uma das divisões de base, acredito que a única forma de um clube se manter sustentável e com identidade, sabe? Eu queria parabenizar o Rafael, que é o treinador, uma conquista gigante, um clube centenário. Eu confesso que eu não sabia que era a primeira vez, só depois do título foi que eu fiquei sabendo, e isso me surpreendeu. Isso torna a grandeza do feito ainda maior. Acho que vale aqui também ressaltar e parabenizar o Raul, né? Porque agora CEO da SPE, mas antes disso, diretor da base, então participou desse processo de reestruturação. Eu acho que é um feito muito grande, eu fico muito feliz. 6 desses atletas que ontem foram campeões estavam aqui treinando conosco no profissional, e nós temos um cuidado de ajudar no desenvolvimento, de gerar um nível de competitividade maior, e eles muito claramente eram preparados para que quando voltassem ao sub-20 conseguissem fazer a diferença, e eu tenho certeza que fizeram. Felipe, goleiro, William, Luan, João Vitor, Sotero, o Lineker, o próprio Luxinho, que treinou menos, mas são atletas que estavam aqui o tempo todo se desenvolvendo. Fico muito feliz de que de alguma forma nós tenhamos participação nisso. Eu falei aqui em outro momento que eu tenho muito esse olhar voltado para a base, porque enquanto aqui estou como treinador do 13, é importante demais que eu seja parceiro do clube. E uma forma de ser parceiro do clube é tornar o clube sustentável, tá? Cuidar da base. Eu acho que a gente tem jovens e promissores talentos na base do 13 que precisam ser lapidados, precisam ser desenvolvidos, e isso só vai acontecer se o treinador tiver a coragem de colocá-los para jogar, né? A gente fez isso com alguns já, aqui o Piancó, o Gabriel, que são jogadores oriundos da base, o próprio Marcos, né, que jogou, não teve um dia muito feliz quando jogou, mas faz parte, né? O atleta só se desenvolve jogando, e acho que é importante a gente entender que institucionalmente o 13 pensa nisso, né? E eu estou aqui como parceiro do clube, pensando em desenvolver esses atletas. Eu queria ter dado mais minutos
para esses meninos. Só que, bom, o 13 é um clube extremamente passional e na situação emergencial que o clube vivenciava, tinha que tomar cuidado com isso, até para não jogar os atletas num momento em que não fosse oportuno para eles. Espero mais à frente poder dar esses minutos para eles e que eles tenham, dentro do clube, independente de quem esteja no comando, essa visão de continuar desenvolvendo, para ser possíveis negócios no 13, né, ativos no mercado, mas acima de tudo que possam ajudar o clube desportivamente. Fiquei muito feliz mesmo. Um título é sempre muito importante para todos que fazem, principalmente para a instituição, mas acho que a partir daí o 13 pode voltar o olhar de forma mais séria para a formação dos atletas na base, continuar esse processo de reestruturação da base para que o clube possa ter um futuro mais calmo. Por exemplo, aqui a gente, de alguma forma, eu nas ruas escuto, e às vezes vocês na imprensa, a torcida, existe um anseio, um clamor desenfreado por contratações. Se nós tivéssemos aqui, todas as vezes que alguém pede contratação, vindo aqui, cobrar a contratação da diretoria, ter aqui 50 jogadores, primeiro que eu acho que o 13 não estaria nem aqui, porque estaria aí cercado de dívidas, de salários que não conseguiria pagar, e a gente não estaria nesse momento falando sobre uma possibilidade de acesso, e esses atletas não teriam tido minutos, espaço para treinar com atletas de um nível mais alto, mais desenvolvido do futebol profissional, que tanto foi importante, eu acho, para esse momento, né? A gente teve a oportunidade do Rafael, que é o treinador do Sub-20, também estar conosco aqui acompanhando nossos treinos. Ele tem livre acesso, todos os profissionais da base. Então, de alguma forma, mesmo que mínima, eu fico muito feliz de ter de alguma forma contribuído com isso e feliz pela instituição, acima de tudo.